Olá, bem-vindos de novo ao MathMagics. E é este que é o segundo vídeo sobre o estudo da função afim. Hoje vamos subir o nível no estudo destas funções. Neste vídeo vais consolidar os conceitos fundamentais da função afim não linear. Vimos no vídeo anterior que a equação da reta é do tipo y é igual a x mais b, em que a é o declive e indica-nos se a reta é crescente ou decrescente e se a reta é mais ou menos inclinada, isto é, se é mais vertical ou mais horizontal. Já o b, chamada de ordenada na origem, diz-nos qual é o valor do y do ponto onde a reta corta o eixo das ordenadas. Também no vídeo anterior estudamos o que são funções constantes e funções lineares. Se não viste, aconselho a fazeres uma pausa neste e veres primeiro o outro vídeo, para depois percebermos e estudarmos o que é a função afim não linear. A função afim não linear é uma função que também se representa por retas oblíquas, tal como a função linear, só que nestas não passam na origem do referencial, ao contrário das lineares que passam na origem do referencial. É esta a grande diferença entre as duas. Observa a figura onde temos o exemplo de duas funções afim não lineares. Tratam-se de retas oblíquas que não passam na origem do referencial. A função azul tem equação menos 3x mais 2 e é a função g de x. E a vermelho, a função f de x com a equação 2x. E o que é que já podemos ler e comparar entre as expressões algébricas e a representação gráfica destas funções? Podemos ler o parâmetro a, quer da função g, quer da função f. Na função g, temos que a é igual a menos 3, ou seja, a é negativo. Então, pelo que já estudamos, a função é decrescente. Já na função f, de equação 2x menos 5, o a é igual a 2. Então, a função é crescente, como podemos confirmar pela observação da reta a vermelho, que é crescente. Também podemos ler nas duas funções o parâmetro b, que na função g de x, de equação menos 3x mais 2, o b é 2. E podemos confirmar isso na representação gráfica quando olhamos, no caso para a função a azul, e verificamos que a reta está a cortar o eixo dos y no ponto de coordenadas 0, 2. Logo, a ordenada é 2, ordenada na origem. Na função f, a vermelho, a expressão algébrica 2x menos 5 é ordenada na origem. E podemos confirmar na representação gráfica que ela está a cortar o eixo dos y no ponto de ordenada menos 5. Ou seja, a abscissa desse ponto é 0 e a ordenada na origem, é menos 5. Aqui apresento o exemplo de mais 3 funções afim. Uma linear, passa na origem do referencial, e duas não lineares. Qual é a posição relativa entre estas 3 retas? Se disseste paralelas, estás corretíssimo. E o que é que a expressão algébrica destas 3 funções tem em comum? As 3 retas têm o mesmo declive, isto é, quer a reta azul, de equação menos 2x menos 5, quer a vermelha, de equação menos 2x mais 1, quer a verde, de equação menos 2x, todas têm o mesmo a, o mesmo declive. E isto acontece porque as retas são paralelas, ou seja,
retas paralelas têm o mesmo declive, têm o mesmo valor no parâmetro A. Vamos ver agora como podemos determinar quer o parâmetro A, quer o B que escrevemos na expressão algébrica a partir de uma representação gráfica ou de dois pontos que sejam dados sobre a reta. Vamos começar como determinar o parâmetro A. Quando queremos determinar o parâmetro A, podem acontecer duas situações. Termos o valor da ordenada na origem, o B, ou não termos o valor da ordenada na origem. Vamos começar por ver um exemplo de quando temos o valor da ordenada na origem, ou seja, temos o valor de B. Neste exemplo, temos a reta F e verificamos que a ordenada na origem é 1, porque é o ponto onde a reta corta o eixo das ordenadas. Então, o B é 1. E podemos substituir na equação da reta, ficando então com y é igual a x mais 1. Depois de substituirmos na equação o B, pelo esquema que aqui te dou, vemos que o passo seguinte é substituir x e y na equação, ou seja, um ponto que pertence à reta, obtemos as suas coordenadas e substituímos na equação. Vamos então ver no exemplo. Já temos a equação y é igual a ax mais 1, mas para termos uma equação de primeiro grau, só podemos ter uma incógnita. E neste caso, temos três, o y, o a e o x. Então, vamos buscar as coordenadas de um ponto que pertence à reta. Por exemplo, neste caso, o ponto B, que tem de coordenadas 1, 3, ou seja, x é 1 e y é 3. Substituindo então na equação da reta, ficamos com o y 3, o a que não sabemos e o x é 1. Resolvemos esta equação de primeiro grau com uma incógnita, a incógnita a. Não esquecer que para resolver uma equação de primeiro grau com uma incógnita, isolamos os termos independentes num membro, sempre que um termo troca de membro, troca o sinal. Neste caso ficamos com 3 menos 1 igual a A, porque A vezes 1 é A, obtendo então o valor de A igual a 2. Se já temos o valor de A, estamos em condições de escrever a equação da reta, que fica y igual a 2x mais 1. E se não tivermos o parâmetro B, ou seja, a segunda situação deste esquema? Então, temos de conhecer o declive e um ponto da reta. E, à semelhança do exemplo anterior, substituímos na equação e ficamos com uma equação de primeiro grau com uma incógnita e resolvemos a equação obtendo o valor de B. Vamos a um exemplo. Qual a equação da reta que passa no ponto 2, 3 e tem declive 4? Ora, aqui temos um ponto 2, 3, em que o 2 é o x e o y é 3, e temos o declive, o a, que é 4. Substituindo na expressão da equação da reta, vamos ter 3 é igual a 4, que é o a, vezes 2, que é x, mais b. Falta-nos então determinar o b desta equação. Isolamos os termos independentes num membro, trocando o sinal ao termo que troca de membro, ficando com 3 menos 8, e obtemos então o valor de b, que é menos 5. Então a equação da reta é y igual a 4x menos 5. E está determinada a equação que nos era pedida na questão. Vimos, na maioria dos exemplos que vos dei, a representação gráfica e nós escrevemos a equação. E se for ao contrário, se tivermos a equação e quisermos a representação gráfica dessa reta, como é que devemos proceder? Quero representar graficamente a função f de x de equação menos x mais 2. Para representar qualquer reta, basta-nos ter dois pontos. Dois pontos são suficientes. E então, vou atribuir aleatoriamente dois valores a x, aqueles que eu quiser.
convém que sejam o mais pequenos para nos tornar as contas fáceis, não complicar a nossa vida. Portanto, eu neste exemplo resolvi atribuir o x0 e x1. E então agora vou substituir na equação da reta e obter os y correspondentes a cada x. Quando substituo o x por 0, fico com menos 0 mais 2 e obtenho assim o y2 tendo o par ordenado 0, 2. Quando o x é 1, obtenho menos 1 mais 2, e então o y é 1 e obtenho o par ordenado 1, 1. Agora só tenho que marcar estes dois pontos, o 0, 2, que neste caso chamei A, e o 1, 1, que neste caso chamei B, unir e obtenho a reta com declive negativo, menos 1, portanto a reta é decrescente, e ordenada na origem 2, ou seja, corta o eixo dos y no ponto 2. Neste segundo exemplo da função g de x, procedemos do mesmo modo. A equação é x menos 1, mais uma vez vou atribuir valores a x que eu quero, em que mais uma vez é o 0 e o 1, e substituo na equação da reta, ou seja, 0 menos 1, que vai dar menos 1, e obtenho o par ordenado 0 menos 1, e agora substituo o x por 1, ficando com 1 menos 1, que dá 0, e obtenho então os pontos de coordenadas 1, 0. Mais uma vez, marco-os no referencial cartesiano, uno os dois pontos e obtenho assim a reta de equação x menos 1. Declive positivo, então a reta é crescente e corta o eixo dos y no ponto menos 1, que é a sua ordenada na origem. E acabamos assim o estudo da função afim não linear, ou seja, com o vídeo 1 e o que vimos até agora neste vídeo 2, completamos o nosso estudo da função afim. O que te proponho agora é que faças uma pausa neste vídeo e respondas a este exercício, a 3 questões sobre esta imagem que aqui te apresento, para tu verificares se consolidaste corretamente as aprendizagens da função afim. Bom trabalho! O que te proponho agora é confrontares a tua resolução com a resolução que a seguir te apresento de cada uma das alíneas deste exercício. Vamos começar pela linha A, onde é pedido para indicar qual das funções é linear e qual das funções é constante. Comecemos então pela função constante. Sabemos que estas são sempre representadas por retas horizontais. Ora, no exemplo, apenas uma é horizontal, que é a reta representada a azul, que representa a função h. As funções lineares são aquelas que se representam por retas oblíquas que passam na origem de referencial. E no exemplo, temos a reta amarela, que representa a função g. Por fim, temos as funções afim não lineares, que se representam por retas oblíquas que não passam na origem do referencial. E neste caso, temos a função representada pela reta a vermelho, que é a função f. Passamos agora então à resolução da linha B, onde é pedida a expressão algébrica das funções f, g e h. Vamos começar pela expressão algébrica da função h. E como já vimos, a função h é uma função constante, pelo que é do tipo y igual a b, ou, neste caso, h de x igual a b, em que b é ordenada na origem, ou seja, o valor da ordenada onde a reta corta o eixo dos y, que neste caso é menos 4. Então ficamos com a expressão algébrica da função h como h de x igual a menos 4. Vamos encontrar agora a expressão algébrica da função g, que também já vimos que se trata de uma função linear. Portanto, se é uma função linear, passa na origem do referencial e não depende de b. Portanto, é do tipo y igual a ax. Então, para encontrar a equação da reta,
basta-nos determinar o A. E o A é igual ao quociente, dividir, a ordenada pela abscissa de um ponto que pertence à reta. Para a observação da imagem, nós vemos que o ponto, por exemplo, menos 4, 4, pertence à reta. Então, fazendo o quociente entre a ordenada e a abscissa, o y e o x, ficamos com 4 a dividir por menos 4, que dá menos 1. E então, sai imediatamente que a equação da reta é igual a g de x igual a menos x, porque g de x é igual a x, sendo que a é igual a menos 1, ficamos com g de x igual a menos x. Falta-nos apenas descobrir ou determinar a equação da reta da função f. Repara no esquema que falámos anteriormente. E para estas funções pode acontecer uma de duas coisas: termos o valor da ordenada na origem ou não termos o valor da ordenada na origem. Parece que neste caso não temos nada, mas vamos observar a reta da função f. Ora, esta reta corta o eixo dos y no ponto de coordenadas 0, 6. Então significa que nós conhecemos a ordenada na origem, que é 6. Então, substituindo na equação da reta, obtemos y é igual a x mais 6. O que é que temos que fazer a seguir? Voltemos ao esquema. E o que o esquema nos diz é que depois de termos substituído o b, termos descoberto o b, basta substituir na equação da reta o y e o x pelas coordenadas de um ponto que pertençam à reta. Ora, mais uma vez, por observação da função f, da reta da função f, observamos que, por exemplo, o ponto 2, 0 pertence à reta. Aqui nunca devemos substituir pelo ponto que contém a ordenada na origem, mas sim por outro ponto diferente. E, neste caso, temos o ponto de coordenadas 2, 0, que, substituindo na equação da reta, podemos obter 0 igual a vezes 2 mais 6, porque a ordenada do ponto 2, 0 é 0, portanto o y é 0 e a abscissa é 2, o x é 2. Daí, substituindo, como já tínhamos que o b era 6, ficamos com esta equação. Resolvemos a equação, normalmente, isto é, termos independentes para um lado, termos com incógnita no outro, sempre que um termo troca de lado, troca o sinal, e neste caso vamos obter o valor de a igual a menos 3. Então, temos o a, temos o b, podemos escrever a equação da reta de f de x, que é igual a menos 3x mais 6. E resolvemos assim o nosso exercício. Espero que tenhas resolvido corretamente e agora só tenhas confirmado as tuas resoluções. E chegamos assim ao fim da revisão acerca do estudo da função afim. Nestes 2 vídeos, o meu objetivo é que tenhas consolidado as tuas aprendizagens, os teus conhecimentos acerca desta função. Mais propriamente, a função constante, da função linear e da função afim não linear. Se tiveres alguma dúvida ainda, podes sempre questionar-me na aula ou então voltar atrás nos vídeos e rever fazendo pausas sempre que necessário. Bom estudo e bom trabalho, porque agora deves consolidar com exercícios. Até ao próximo vídeo. Mas antes, não te esqueças de deixar o teu like, subscrever o canal se ainda não o fizeste e partilhar os vídeos com quem também aches que precisa estudar um pouco mais sobre a função afim.